começar então aqui, vamos bater um papinho. Acho que é um bate-papo mesmo, que é uma coisa de 30 minutos, a gente consegue fazer, aprofundar, enraizar muito, né? A ideia é a pontinha do iceberg. O que nós podemos pensar em projetar e para discutir e depois aprofundar isso aqui ao longo do nosso processo de trabalho enquanto gestores, né? Só para conhecer, quem é que é diretor? Diretora. Qual o seu nome, diretora? Rose. O nome da minha irmã é fácil. Tudo aqui vai ser fácil lembrar hoje. Renata, Débora, Michelle Obama, Liliane e por aí a gente vai, né? E diretor, coordenação? Coordenação. Ai, que delícia. Obrigado, não precisava. Antes era maçã, hoje é algodão doce, tá, professor? Hoje é meu aniversário. Né, professora maçã, né? E professoras? Todos nós somos professores, não tem como escapar, né? Hoje você está diretora, você está coordenadora, mas por essência nós somos professor. Eu também estou professor, eu estou coordenador daqui do sistema de ensino, mas por essência, gente, sou professor, não tem como a gente, né, desvincular. E a proposta aqui hoje é pensar um pouquinho nisso aqui, né? Ó, precisamos de professores e gestores de sala de aula. Há concordância com isso ou não, Michele? Né? Existe na tua escola mais professor ou mais gestor? E aí, mais professor ou mais gestor? Mais professor. Gostaríamos de virar essa chave ou não, de professor para gestor? E os professores gostariam de virar a chave? Resistente. Aí tem que ser com martelo. Água mole em pedra dura, não é? Tanto bate que fura. Tem que fazer assim, professor. Porque assim, nós não podemos, e não é algo fácil de virar. Nós temos que realmente trilhar o caminho e ser mais gestor do que eles, para mostrar para eles. E aqui é uma coisa que eu acho fantástico. Nós, pedagogos, para os professores, nós não somos nada. Estou mentindo? Ah, vem aquele pedagogo lá inventar história, inventar moda, projeto aqui, projeto lá, né? É isso mesmo. Ah, agora porque a diretora mandou ter que fazer. Ah, a coordenadora mandou fazer. Eles não se incluem no processo. Então nós temos que ter professores e gestores. E eu pergunto para vocês, quem é esse cara? Onde está esse cara? Primeiro ponto para resolver, gente, é assim, melhorar o nosso processo de ingresso de professor na nossa escola. Mudar o ingresso. Né? Eu diria que hoje nós temos que contratar por competências e habilidades. Eu mudei isso também aqui dentro do nosso, da minha equipe. Não é mais pelo currículo, é competência e habilidade. Eu contrato por cases. Eu dou o case na mão do cara. A minha entrevista com você é com base no case de uma banca que está assistindo. Não é mais eu com um cara só. Porque assim, o cara pode ser muito bom no currículo e no tete a tete. Mas dá um case na mão do cara. Olha, o pai tem esse problema, o aluno tem esse problema, aconteceu assim na escola. Como é que você resolve com o professor? Mas eu sou professor. Não, você é um professor de todo um processo. Ah, eu chamo o coordenador. Nem contrata. O coordenador não é bombeiro. Como é que você resolve o problema na sua escola? Como que você encaminha? Não, mas eu sou professor de química. Não, além de química, você é o quê? Um professor gestor do processo. Então, tem que mexer no processo de ingresso do cara dentro da nossa escola. Então, vamos pensar aqui, ó. Como que era o camarada no século XVIII? Quem pode falar para mim, Débora? Isso. Qual era o foco da escola do século XVIII? É o nosso foco? Não. O foco era no professor. E tinha mais uma coisinha aqui, ó. Ele fazia o quê? Existia um ensino religioso, educação era religiosa. Né? Não tinha uma estrutura curricular, uma divisão administrativa. Era o cunho religioso. Nós tínhamos a propriamente religião e o professor. Eu sou o professor. Aí eu pergunto assim, mudou isso aqui hoje? Não, eu costumo brincar assim, ó. Educação infantil são as tias, né? Fundamental são as professorinhas. Fundo 2 são os semideuses. Médio é o próprio Deus. Não é isso? Cursinho é o Olimpo todo. Tá lá. Não é isso? É o Olimpo lá, o cursinho, né? Porque eu sou o especialista, você é. Aí você vai para uma oficina e fala assim, queridão, você vai montar com o meu menino aqui assim, uma aula de alfabetização. O que é isso? Eu sei química. Não. Você também vai alfabetizar o cara, a química. Ele tem que pensar assim, cada vez que eu vou ensinar um novo conteúdo, eu estou alfabetizando na química, na geografia, na história. E tem que ter essa visão. Não sei. Então você deixou de ser Deus? Ué, cadê seus poderes de Deus, de semideus? Cadê? Então quando você coloca o cara numa roda, é legal porque ele entende como é o alicerce entende como é o telhado.
Então não tem aqui professor, nós temos educadores, formadores de um único processo que é educação infantil ao ensino médio. Você faz parte desse quadrante, entende o passado para trabalhar hoje. Você está aqui, entende hoje, olha para frente, é essa troca. Então nós não podemos ter esse magistrocentrismo. O professor tem que descer do Olimpo, né? Os caras não gostam não. Os caras do ensino médio, aula, ensino híbrido, rotação por estação, para de inventar, Débora. Você está vendo muita bobeira por aí. Vai na Educar aí, aprende um monte de coisa que é pôr no colégio da gente, não é isso? É esse o olhar dos caras. Só que não pode. Mas aí tem por trás o quê? Eles querem, por trás, nós vamos falar, tem um aluno, tem o processo cognitivo, né? Tem quem é o aluno. Quem é a Daniela? Ah, não, a Daniela é preguiçosa, não faz lição nenhuma. Ah, quem é a Michelle? A Michelle é uma graça, ela vem, né? Todas no horário, faz tudo. Quem é a Flaviana? Ai, traz maçã pra gente todo dia na aula, uma graça, não é isso? Os rótulos. Mas quem é a Flaviana? Quem é o pai, a mãe, o cenário histórico? Que vai impactar onde? No processo cognitivo dele. O cara do Fundamental 2 não quer nem saber disso, é babaquice. Eu vou dar história, química, física, é isso que eu vou dar. O aluno, para mim, não é o mais importante. Dá o conteúdo, está bem com a minha diretora, estou em dia, mas tem por trás do desempenho. Tem todo um processo. Muito bem-vindas. Silvia está de castigo. Chama sua mãe, Solange, está de castigo. Silvia está de castigo. Você aqui, você lá, né? Assim? O professor não faz isso, tradicional? A coordenadora liberou e está atrasado? Quem é essa coordenadora? Não é isso? Olha só, Débora, né? Nós temos que pensar toda essa estrutura, porque ela é diferente. O professor não entendeu ainda. Não entendeu. Oi? Quer falar, não? Ainda chega conversando na aula. Oh, meu Deus do céu, né? O professor falando assim, né? Tradicional, né? E, não, tô brincando. Não, tô brincando. Isso aqui, gente, é brincadeira. Porque eu sei que vocês... Né? Então, isso aqui era século XVIII. Mas quantos séculos nós passamos? Isso aqui se repete, gente. Não é isso? Isso se repete nos dias de hoje. Então, vamos caminhar aqui. Então, assim, ó, isso aqui é fato, não é isso? O professor lá ali, né? Ele dá todo o conteúdo. O aluno vem com uma pergunta fora do contexto. Não, isso não é aula não. Deixa de fora. A minha aula aqui hoje é trabalhar elementos químicos. Mas olha, porque ele não consegue parar para atender o aluno, trazer para o contexto. E se ele está naquele contexto, é o aluno no processo, né? O protagonista, é o autônomo do processo, ele é o construtor, o grande arquiteto, é o aluno. O professor vai ter que ir validando. Ô filho, entra aí. O professor vem validando o processo. O professor não constrói nada não, gente. Tem que tirar e quebrar isso. O professor não constrói nada. Quem constrói é o aluno. Nós temos diretrizes para construir o trabalho. Só que eles têm medo do aluno. De perder, né? Esse poder de que eu mando, eu sou a pessoa que estou acima de toda... Ele tem esse medo. Por quê? Falta um quesinho naquela formação continuada. Ok? E aqui, outra questão aqui, ó. As caixinhas, né? Isso aqui eu me lembro. Até hoje, assim... Lembro educação minha infantil que tinha a nossa... Eu não, né? Minha avó falava. Cartilha Caminho Suave. Lembra disso aqui, gente? Não sei o que é isso, né? Abre a caixinha do bar, né? O boi baba. O boi baba até o dia de hoje, gente. Continua babando. Vovô viu a uva. Ele vê também a uva hoje. Mas qual que é o cenário do boi hoje? Ele está em qual território, geograficamente, né? Para onde vai a carne dele? Envolve dólar, envolve real. Crise de caminhoneiro impactou Então, isso tudo é contexto, é letramento. Só que o professor fica na caixinha. Vou ensinar a química. Mas olha, é química, gente. Eu estou falando, né? Estou na geografia. Um baita de um gráfico com estatística é só geografia. É por isso que o nosso Enem hoje a gente vê o fiasco que é o nosso Enem. Porque o nosso aluno está sendo ensinado a trabalhar por caixinha. Caixinha. E eu tenho uma caixinha em casa, uma filha de 15 anos do ensino médio. Eu quero a caixinha dela o tempo todo. Filha, abre a caixinha, filha. Entra no mundo, né? Vão ler Enem, vão ler um jornal, vão ler alguma coisa. Quebrar a caixinha, né? Não podemos mais ter esse professor que despeja conteúdo pra gente. Nós temos que ter um professor que vai agregando, trazendo isso. Então, muda o século XVIII para o século XXI? Não mudou ainda. Tudo mudou. O banco mudou, o carro mudou, o transporte mudou, a educação tem aquela questão de manter ainda um ranço, né? Que é difícil virar essa chave. A gente quer virar a chave. Temos que cobrir a maneira de virar a chave. Ok? Aí vamos aqui pensar comigo. E como é que você gostaria que fosse o século XXI? Você que chegou agora é o... Cleverson. Como é que você quer um professor do século XXI, Cleverson? Pessoa que faça o estudante
entender, ter significado do que está falando. Isso aqui é o David Ausubel, trazendo o significado. É o próprio, ele incorporou David Ausubel aqui, ó, dá o contexto para o meu aluno. É isso. Mas você fala para o cara assim, por que você ensina equação? Pergunta para o seu professor. Muitos não têm resposta. Por que você ensina? Isso, está lá previsto. Não é isso? Por que você ensina essa questão das placas tectônicas? Está no conteúdo. Pergunte para o seu professor, gente, é sério. Tem que desconstruir com ele. Me dê um significado. Por que você ensina para o teu aluno? Quando você me falar, você consegue entrar na sala de aula. Porque minha filha me pergunta, eu falo, filha, de química não sei não. Só sei comer, química. Misturo tudo, arroz, feijão, farinha. Dá uma ótima química. Fora isso, eu não manjo química não. Pergunte para o seu professor. É lá que você tem que descobrir onde você vai utilizar. E tem que ter aqui, ó, o nosso Cleverson Ausubel aqui, ó. Significado. Se não tiver, não vai. Né? Um professor com significado. Michele, qual é o cara que você quer na tua escola, Michele? Que dê autonomia para o aluno, né? Que coloque ele como um autor da aprendizagem também. Isso. É fácil? Não, é difícil. Não é fácil. Porque às vezes nem ele é autor e autônomo do trabalho dele. Se ele não se entende como isso. Flaviana, você quer o que na tua escola como diretora, mantenedora, ou não sei qual é a tua função lá, mas enquanto educação do século XXI? Eu quero um aluno. Um professor. Quero um professor que compreenda a sua função como complementar de outros componentes curriculares. Está tudo tão integrado. Eu exerço a função de chefe dos anos finais. Entendi. E é tudo tão compartimentado. E a gente agora está implementando o currículo. Porque o nosso plano estava passado e nós já construímos o currículo em cima da BNCC. Sim. A teoria eles compreendem. Quando nós vamos para o planejamento anual, é muito segmentado e é muito difícil. Vocês trabalham com formação na escola de vocês sistematicamente, formação sistemática, né? Não é uma reunião de recado, é uma reunião pedagógica onde você desconstrói com o cara e constrói. A pontinha do iceberg é essa. Colocar o cara para pensar, desconstruir. Eu tinha uma escola que eu fazia gestão que eram 5 andares, cada andar era um segmento. Eles eram estranhos entre eles. Aí eram as irmãs, toda conservadora e eu todo rebelde, né? A irmã, reunião, tal de educação infantil, eu falei, para com isso, irmã, eu sou um só, eu não quero sossego. Uma reunião pedagógica todo mundo, eu não quero 4 dias. Quer acabar com a minha vida? Minha esposa me divorcia, minha filha cresce sem pai? Não, é um dia, uma reunião. E eu trabalho as especificidades ao longo do processo. Acabar com os deuses do Olimpo, acabar com as tiazinhas, não tem tiazinha, professorinha, tem professores, educadores. Como é difícil. É difícil. Quando tu faz a reunião, se tu faz junto, tu faz separado. Você reclama que quer impor segmento. E isso, aí eu usei Doglemov, vamos trabalhar Doglemov, trouxe todos os antigos, né, pedagogos mortos e vivos. Vamos primeiro entender o que é educação? Tire a sua roupa da disciplina. Vamos entender o que é educação. Nós vamos trabalhar essa educação. Então, que traga significado, que dê autonomia, que traga significado também que colocou aqui para a gente. Aqui, ó, mudanças. É fácil mudar? Dói. Puxa, se dói. Como dói? Toda mudança traz o quê? Traz Piaget. Desequilibração, assimilação e acomodação. Até na mudança tem Piaget, gente. Não adianta. E mostrar e Vygotsky, zona proximal, então nem sabe o que é isso, professor, às vezes. Então aqui. Outra coisa, formação. Pergunte para o seu professor, ou se pergunte, quando foi a minha última formação continuada? Ah, eu fiz pedagogia lá em 1900 e bolinha, quando Paulo Freire estava vivo ainda, fiz com Piaget, ele me deu aula Piaget. Aí ele pensa, gente, formação continuada não é só fazer pós-graduação. Primeira pergunta, o teu professor vai ao teatro? Ah, é caro, ganha um pouco. Vai ao cinema? Qual o livro que ele lê? Percebe? Como é que eu vou ter um professor dentro de uma mudança, promover mudança, ele não muda. O meu aluno hoje, ele lê o mundo. Eu vejo a minha filha vir com cada uma para cima e fala, filha, para, me mostra o caminho que eu não sei não. Volta um pouquinho a fita com o pai. E ela vem querer explicar, fala devagar, porque adolescente é aquela coisa, né? Desculpa, oi, tranquilo, tudo bem? É, aperta aqui, não, volta devagar com o pai. Então, o professor tem vergonha de fazer isso às vezes. Para aqui o aluno, deixa eu ouvir o aluno. Meu, é interessante. Põe aqui, gente, olha aqui, ó, olha aqui, olha para o aluno. Vamos entender, é formação. Então, assim, ler um livro, ir ao cinema, ir ao teatro. Netflix, mas a gente é muito caro, a gente R$30 por mês, pelo amor de Deus, paga o Netflix.
Teve uma bomba aí de suicídio, né, que teve um tempo atrás aí. Eu falei, eu tenho que assistir aquela série lá da menina que se mata lá, porque eu tinha que entender o aluno. Eu assisti, minha filha, eu quero. Falou assim, você não, filha, eu assisto primeiro. Você não assiste nada. Para entender o que é isso. Ah, tem a The Walking, eu assisti. Por quê? Eu tenho alunos ali. Aí eu assisto assim, né, professor? Isso eu posso pôr na aula, isso eu posso pôr aqui, isso eu posso pôr ali. Você não assiste, é um entretenimento? É. Mas o cara que está plugado na aula, fala, isso aqui dá um trechinho da minha aula. 1 minutinho, 2 minutinhos, manda um recado que eu fico 45 minutos, eu não dou conta ainda. Formação. Eles têm que formar, eles têm que parar para isso. Outra coisa, e qualidade, gente. Todo mundo quer qualidade. Não é quantidade. Ah, tem que dar o conteúdo. Não, mas qual a qualidade dele? Qual é a qualidade, gente? Quando eu paro para ter variações metodológicas, eu ganho tempo, eu não perco tempo. Eu ganho tempo com o meu aluno. E isso, infelizmente, ainda não há uma compreensão pelo nosso docente. Há uma dificuldade em compreender essa questão do... Vixe, eu nem sei, cara. Quem consegue ligar para mim que eu estou falando? Tenta ligar o ar-condicionado. É muito botão. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, quem não falou ainda vai falar agora, Dona Silvia Faladeira. Silvia Maria Almeida. Então, Silvia Maria Nelma, não seja por isso. Nilma ou Nelma é tu mesmo que vai falar. Ela que passou? Sem rancores, tá? Depois de tomar um café com Rivotril, resolve tudo pra gente. Né? Aqui, você tem? É 2.0? Ótimo. Qual é a diferença ou relação entre esse profissional, última aula com 6º ano ou com 9º ano, e o cara aqui brisando? Qual é a relação entre eles? Qual que é a diferença entre eles, gente? Vamos lá, professora. Nilma. Nelma. A diferença entre eles... Ou relação, o que você consegue fazer aí? Eu acho que esse aqui se apavora com tudo quanto é coisa. E esse? Aquele ali, ele vai conforme a onda. Tipo, um mano de 10 metros de altura, você se apavora ou não? Eu nem entro, eu saio correndo. E vamos embora. Então, você acha que um se apavora, um tá brisando? O seu nome? Nenhum dos dois é bom. Hã? Rosângela, por favor, qual a relação, Rosângela? Pensa como profissional, tá? O que cada um faz. Ali o professor está desesperado. Uhum. E aquele cara tá de boa, tá esperando. Esperando? Tá... Agora, deixa a vida me levar, a vida levar eu. É? Exatamente. Isso? E aí, Silvia Mota? Então, talvez eu pense um pouco diferente. Ótimo. Professor, se é uma última aula, eu preciso de que estratégia eu vou ter para manter a atenção Isso. do meu aluno. Estratégia. E aqui? O surfista, não sei que ele seja muito louco, mas qualquer surfista, ele analisa o mar, ele analisa o tamanho da onda, se aquele dia está podendo... Você leu meu slide? Você leu meu slide? Legal. Aí eu penso assim, Mas você que é surfista, você que é o cara que surfa, qual a relação? A professora está desesperada frente a uma situação e ele está observando e analisando. E os dois para entrar em cena, qual que é o preparo dos meninos? Liliane. Qual que é o preparo dos dois para entrar em cena? Não, eles dão ambos Conhecer, conhecimento, preparo, conhecimento, reflexão, diagnóstico. Qual diagnóstico esse cara faz? talvez se o mar tá bom. E aquela lá? Minha coordenadora vai me matar? Não, não é isso. Alunos estão mega cansados, irritados. Isso. Olha aqui. O professor que sempre está ali na mesmice. Sim. Esse aqui já é o mais radical. Ele vê a necessidade não somente dele, mas também dos alunos, né? Isso. É um professor mais radical que quebra todas as barreiras. Enxerga bem? Lê pra mim aqui então, por favor. Não, o meu atingiu. Lê lá pra gente. O surfista. Surfista, antes de se lançar ao mar e vencer as ondas, para, observa, analisa o ambiente, estabelece sua estratégia e só então se lança ao mar. Não é um cara que tem que ter estratégia? Se o cara pega um tufão, ele vai estar no mar? Não vai estar no mar. Né? Se não tem onda, ele não vai fazer surf. Como achar aquele outro esporte? Clica na prancha, stand-up. Hoje não tem mar. Não vou surfar. Vou fazer stand-up. É fácil equilibrar? Tem que ter equilíbrio? E professor? Total equilíbrio. Pega a última aula do 9º ano. Quem que você quer matar primeiro? Não é isso? O desespero total. Com planejamento, com data com avaliação, data comemorativa, Dia das Mães, dos Pais, é Páscoa. Ele fica desesperado.
Porque faltou o que pro cara às vezes? Lê para mim, por gentileza, professor. Antes de se lançar na sala de aula, precisa parar, observar o ambiente, analisar as tendências educacionais, planejar suas ações e então agir. Todos eles fazem isso. Hoje, os seus professores são todos assim, faz bonitinho. Né? O planejamento é bem pronto, não vou nem fazer nada. Observar o que? É chegar da aula, não é isso? Muitas vezes o professor acha que o ato de planejar é uma questão burocrática. Isso. Ele não utiliza aquilo para uma ação efetiva. Isso. Aí tem que entender o quê? Esse é o grande problema. Planejamento é uma coisa, não é? E o planejar é outra coisa. Plano e planejamento são coisas diferentes, não é isso? Eu levo um monte de material, põe na mesa. Isso. Na sala de verbo, tudo ali, põe na mesa. Isso. Aí vem aqui, ó. Se ele não parou, analisou. Ele vem com um plano, tem que ter o plano A, o B, o C. Hoje eu montei uma mega aula, mas eu cheguei na sala, eu senti um climão. Essa aula não rola hoje não. Eu tenho que mudar a estratégia. E tem que ter essa cara. Não, se eu planejei isso, eu vou até o final. Eles não conseguem, às vezes, virar a chave. Hoje não é um bom dia trabalhar essa aula. Ou algum questionamento que veio do aluno, isso está pano para manga. Eu vou pegar isso para a aula de hoje e vou usar. É trazer o aluno como autonomia, como protagonista do processo. Mas para isso tem que ter o quê? Formação. Então, ambos se planejam, ambos verificam, mas assim, e qual é a minha tendência educacional no dia de hoje? Hoje não tem essa questão, eu sou vigostiano, eu sou montessoriano, eu sou tradicional, eu sou pegetiano. Nós temos uma tendência que tem que abraçar todos os alunos. Eu aprendo, eu sou muito sinestésico e visual. Se eu ficar só ouvindo, eu saio daqui e não consigo saber nada. Tem uma aluna, minha filha, ela consegue ouvir música, está ali fazendo e consegue dar conta. Deus abençoe ela. Porque ela fala, pai, eu não sou igual ao senhor. Eu falo, graças a Deus, filho. Você faz bem aqui, eu vou bem aqui. Mas eu faço resumo, eu tenho que reescrever, não é isso, coisa de velho? Tenho que pintar, não é isso? Por setinha. Quando eu fecho o olho assim, eu sei exatamente o que eu escrevi, onde está. Porque essa foi a nossa habilidade. Hoje a criança tem uma coisa muito visual, né? Ela consegue ouvir música, prestar... Você desenvolve a habilidade. Então, e o professor tem que pensar isso. Tem um aluno que ele é tradicional, porque a família dele é assim. Então a minha aula tem que mostrar pro cara. Tem que olhar, fazer, tocar, sentir. O outro não, pode falar e tá lá, viajando. Mas é o time do professor trazer o aluno. Então tem que saber que tem que pegar essas três possibilidades, né? E trabalhar em sala de aula. A tua aula atende auditivo, o visual, o sinestésico? Não, replaneja, querido. Tem que ter coisas para atingir o aluno, envolver o teu aluno. Então, isso aqui é uma verdade, planejamento. E mesmo com tudo isso, olha lá nós levando um cabum da onda ou em sala de aula. Não é isso? O cara analisou tudo e acontece, mas o cara fez um bom plano. O que aconteceu com a minha aula? Ou você errou na estratégia, ou errou na tua régua, subiu a régua demais, ou você foi muito abaixo, ou não tinha significado a sua aula. Você veio dar conteúdo. Isso, aula pra você, que aula top. Vou falar aqui de física, né? Que é uma coisa muito abstrata. Como é que eu falo disso aqui? Refração, luz, som, é uma coisa de louco. E o aluno tá viajando. Então, o professor hoje precisa fazer o quê, gente? Ter esse papel aqui, ó. Olhar a sala de aula dele. Entender como que é cada um do aluno, para poder entender o cognitivo do aluno. E se minha aula vai ao encontro ou não do meu aluno. Ele tem que ter essa função, né? Não é ficar sentadinho na cadeira dele. Se eu pudesse escolher o profissional do século XXI, seria alguém que enxergasse o outro. Isso. Então, o professor não enxerga o aluno como ele enxerga a massa. Isso. Todos fossem iguais. Eu fui dar uma formação para os meninos e eu fiz assim mesmo. Primeiro eu falei, nós vamos nos apresentar. 3 perguntas. Eu falei, quem é você? Sou fulano. Quem é você? Você só é isso. Você não é um professor, você não é um educador, você não é um pai de família, você não é... O que você é? Não é nada? Aí beleza, se apresentaram. Aí eu peguei uma lista de alunos, eu comecei a perguntar, quem é o Arthur? Aí começou os rótulos. Quem é a Vânia? Quem é a fulana? Mas quem é o Arthur? Quem está por trás do Arthur? Né? Ele tem uma família instituída? A família dele é dos moldes ou qual que é o modo da família dele? Ele é adotado? Ele é o que ele tem? Qual é a necessidade dele? Nunca parei a pensar. Isso interfere no cognitivo. Né? Qual que é a distância desse menino chegar aqui? Ele mora sozinho? Ele tem um cuidador? A família está junto? Qual é a preocupação desse menino? Até porque eu preciso ver o aluno como um todo. Como um todo. Enxergar o aluno. Pode falar. E aí, no final do ano, você faz aquela ficha avaliativa. O professor do ano seguinte, ele não vai conhecer o aluno, ele lê a ficha e ele já viu o diagnóstico. Tem o diagnóstico. E aí aquilo é difícil de Isso. É quando você olha assim, que nem assim, leia um relatório, aí vai
depende, né? De professor de educação infantil, que não tem avaliação, relatório. É um recorte core eterno. Mas o meu filho é igual dela? Não deveria ser. Não deveria ser. Porque é muito, É artesanal. muito complexo esse Né? de cada um. E os pais ficam assim. Os pais comparam, gente. Né? Teu filho tá lendo, o meu já lê, que legal, mas o seu não lê. Pera, pai, entendeu? Eu vou entender educação. As fases que nós temos, o fomento. Você fala, na reunião de pais, falei, quem que dá presente pro teu filho um livro? Uma mãe levantou a mãozinha assim, tá respondido. Então o seu filho não lê ainda, porque você não assumiu o processo em casa, não é a escola que assume. Então tá aqui. O professor tem que ter esse olhar. Para numa reunião, eu gosto do empoderamento do professor. Ela não é a professorinha, ela é a especialista em educação. Ah, mas o cara é um médico, ele é médico lá, aquele é pai. Professora, se empodere. Quando eu falo, professora, letramento e alfabetização, qual a diferença? Não sei, vai estudar, querida. Tem que ter informação para você mostrar para o pai. Hoje eu não coloco o B com A, pai. Se colocasse o B com A hoje, vamos pensar, seguir a ordem alfabética. Coitado do Washington, né? No segundo semestre, ele aprende teu nome, querido. Porque eu vou até o J no meio do ano. Eu pego do K para frente no segundo semestre. Hoje ele começa a ler o que logo de cara? WhatsApp, YouTube, não é isso? Não tem mais uma... Existe uma ordem cronológica, mas quem faz a Cecília não é o professor. Então tem que saber o que é letramento e alfabetização. O contexto do aluno. Tá bom? Então aí que vem o que, gente? Aí tem que olhar todos os alunos e enxergar o aluno. É o aluno. Isso até acontece às vezes muito bem até o Fundamental 1. Tá bom? Do 2 para frente chegou o semideus. Aí ele tem poder. Eu reprovo, eu mando, eu deixo lista, eu dou 0. E assim, fala a coordenadora. Comigo não, eu só sou o professor. Não é isso? Vem a mãe à tarde, fala com a professora. Fala com a coordenadora. Professor de história. Isso. Nenhuma preocupação. Comigo ele é 10 em português, mas em história ele é 0. Mas é 10 comigo. É só fazer conselho de classe. Né? E assim, ele tem 10 comigo. Tem 0. Para matemática, o professor, você viu lá? Não tem uma questão de coletividade do professor. Ele não se enxerga um todo. Ele não tem essa noção. É incrível, gente. E são pessoas, às vezes, com alta graduação. Mestres, às vezes. Aí é pior ainda. Aí deve ser o assistente de Deus. Não é possível. Eu sou mestre, doutor. É assistente de Deus, né? Não é isso, gente? É muito. A reunião de pais é muito estranho, porque vai um bilhete assim dizendo para você que é seu compromisso estar ali, saber sobre o desempenho do seu aluno. Aí você vai na reunião, aí é isso que você falou, é o professor de inglês que Isso. está lá. Só que o seu filho, ele não está bem em língua portuguesa. Aí você fala assim, por que ele não... Você sabe, não sei, tem que falar da língua portuguesa que está lá no 8º A. E tem uma fila desse tamanho, o pai desiste. Aí você fala assim, o que eu vim fazer aqui? Aí você perguntar, a reunião de pais tem significado pro pai às vezes? O pai não vai mais pegar a resolve até pelo celular da minha filha que o tempo todo. Não é isso? Então vamos lá. O olhar do professor. Ampliar o olhar. Se não ampliar o olhar, ele continua sendo míope. Pode pôr qualquer grau, é míope. Ah, eu sou doutor, é um doutor míope. É um mestre míope. É míope. Dou aula há 25 anos. Sempre ensinei assim, mata, é Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, morri assim. Manda matar. Sempre ensinei assim, deu certo. Manda matar. Não pega nada pra gente, é sério. Educador que vem, que eu sempre fiz assim, deu certo assim, é a Gabriela, gente, não tá assim não. Não é? Mas sempre deu certo, eu ensinava assim, aquela folhinha, aquela xerocopiazinha, cheirando um alquinho do mimeógrafo. Já era, filha, acabou, não é mais isso não. Então, ampliar o olhar, adaptar, né? Refazer. Planejamento não é para entregar. Você faz e usa o tempo todo. Analisa o tempo todo. Deu certo? Retomo ou não retomo? Criar de novo, refazer. Criar, recriar. E reaprender. Paulo Freire, não é? Sensação de ser inacabado. Eu nunca chego ao final. Eu estou sempre buscando, avançando. Aí você fala isso para o ensino médio e fala, Ronaldo, para de groselha. Não, isso é educação, querido. Educação. Nós somos seres inacabados. A gente está sempre aprendendo. Né? Aprendeu hoje algo de física, busca amanhã de novo algo de física. Mas é o que? Ampliar, adaptar. Como a criança vê isso hoje, no dia a dia? Isso aqui, como é que a gente explica? Isso aqui a criança ela domina isso aqui, ó. Totalmente. Aí você fala, professor, põe na sala de aula algum... Não, isso é muito difícil. Isso aqui é para usar no banco, marcar viagem, não é? Vou ver o YouTube. A aula não funciona. Isso aqui hoje a gente entrou. Competência 5 da BNCC. Está aqui dentro já. Não volto mais atrás, é daqui para frente. Como é que eu incluo ensino híbrido? Está aqui, ó. Está aqui dentro. Essa aula da divertida, está aqui dentro.
eu uso aqui dentro. Lista Flex, à la carte, está lá no Blender Learning, é aqui dentro, está aqui. Então, é esse olhar que nós vamos ter que fazer o quê? Desenvolver um novo olhar. Então, eu começo a perguntar para eles, qual é o sentido da sua aula? Você se assistiria? Grave uma aula sua, professor, depois você assiste a aula, vê se você é agradável. Eu fiz isso comigo já, gente. Eu gravei a minha aula. Falei, Ronaldo do céu, faz isso não. Muda. Né? É sério, grave e se assista. E veja o que você fala, o que você não fala, como que você abordou. Isso é muito importante, tá bom? Aí vem aqui, ó. Vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que então deve ser a gestão na sala de aula? Quais elementos precisam ser envolvidos? Eu listei aqui 7. Que diz que 7 é o número da perfeição. Não é isso, Débora? Ah, gostei. 7. Oi? Então, primeiro item é o que eles mais reclamam. Não tenho tempo. Não é? Eu tenho que dar 32 aulas, tenho menos aula, teve feriado, mas feriado é novidade? Você não leu o calendário não, querido? Você tem feriados que pegou a sua emenda? Não te avisaram não, querido? Papai Noel existe. Não, não existe não, filho. Então, planejamento é isso, é você olhar e montar o teu plano. Eu tinha X, mas o plano tem um feriado, cai no meu dia. Dia das mães, vai ter avaliação, tem dia do coelho, Papai Noel, dia dos filhos da escola. Escola é isso, não é? Temos o calendário letivo. A partir dele eu começo a fazer o quê? A gestão do meu tempo. Ah, mas tem avaliação que é na minha aula. É novidade para você? Não, sempre teve. Então, a partir daí começa você a fazer o quê? Montar o seu plano. Eu falo que sala de aula é uma grande batalha naval, um jogo de estratégia, não é isso? Como é que eu chego no meu aluno, como é que eu faço aprender, como é que eu venço o meu conteúdo com significado. Ele tem que aprender a fazer isso. Primeira coisa é a gestão do tempo. Quando alguém vem chorar de tempo, eu falo, meu amigo, isso não é novidade. Está aqui o calendário do ano, está aqui o calendário, né, que se é no bissexto, trissexto, unissexto, não interessa, está aqui. Então não tem novidade. Então você não chora, você vai fazer o seu plano de aula. Está aqui, não tem novidade. Porque eles querem se apoiar nisso. Não tem tempo não. A Débora lá, meu Deus, manda fazer tanta coisa. Meu Deus do céu, inventa cada coisa para um projeto maluco aqui, um lá. Tem que fazer. Então aqui, um segundo plano que eles fogem, que já fala aqui, ó, é um documento meramente administrativo. Só que não. Qual o terreno está pisando? Não é isso? Um arquiteto não tem que fazer um plano? Um médico? Não é isso? Qualquer área tem um plano antes e depois tem uma execução desse plano também. Vou construir um prédio nesse solo, vou fazer um planejamento. Agora ver se ele é executável. Todo, ao longo do processo. Não é só agora aqui abandona, ele acompanha todo o processo, não é isso? Ele acompanha todo o processo e vai modificando. Plano de aula. Aqui, outro aqui, ó. Isso é importante. Gestão do comportamento e postura do professor. Quem já não pegou pelo corredor, professor falando assim, essa coordenadora só inventa. Olha o que ela mais quis de novo. Olha o que ela pediu agora. Gente, quem pediu não é a coordenação, não. É a instituição. Isso é institucional. E se ele chega na sala de aula falando isso, ele espanta o seu aluno. Quem é que mais vende na sua escola? É o professor. Se ele divulga a escola, é empolgado, que nem assim, a minha filha chega em casa às vezes com vários brilhos nos olhos. Como é que foi a aula? Ah, pai, química foi ótimo, que ela adora química. Ah, isso aqui foi ótimo. Ah, pai, o cara hoje só falou de futebol. Então assim, aluno que quer matar a aula vai gostar, no momento. Mas eu chego lá falando pro pai o quê, pro pai? Aí o pai vai onde? Na coordenação. Olha, aquele professor lá só fala da vida dele, falou do futebol, do jogo, comportamento e postura. Ou ele vai atrair aluno, ou ele vai mandar aluno para fora. Não é isso? Então o professor, ele é gestor de fidelização. Educação infantil é assim. Ela fala assim, a professora Dani continua? Se mudar eu não quero não. Não é uma fidelização? Você muda o professor, às vezes a casa cai. Então tem que cair para todo mundo. Qualquer professor que eu mexer tem que ser uma bagunça. Não, eu quero aquele professor. E tem que ser aquele cara que todo mundo quer. Tem professores na escola de vocês que o aluno anda, o professor está andando e não vem aluno atrás? Empilha no professor? Tem que ser assim todo mundo. Eu quero aquela aula, eu quero aquele professor. Aqui, ó, gestão de postura. Falar bem da escola, de onde trabalha. Ok? Aqui outro ponto, ó. Relação com o aluno. É entender o aluno. Estar próximo ao aluno. Sabe quem tem que pedir gastar assim hoje? Falar assim, ó, você está meio triste hoje, está conversando com você? Vamos conversar um pouquinho? Faz uma atividade, chega ali pertinho do aluno. Vai puxando. Gente, adolescente quer isso. Por quê? Ou o pai não ouve, ou a mãe não ouve, não tem afinidade, ou quem cuida. E professor, gente, ninguém quer ser professor.
mas eles admiram o professor. O professor tem uma coisa que ele consegue atrair o aluno para si. Ele atrai o aluno. Então, o prof tem que usar essa ferramenta também. Além de ser um excelente profissional, um bom ouvidor, um bom psicólogo, um bom parceiro, um bom companheiro. Isso é ser gestor. Não é falar assim, menina, eu vou te passar lá uma psicóloga, tá bom? O psicólogo não está nem no dia a dia na sala de aula às vezes. É importante ter, mas ele pode fazer o quê? Uma triagem, perceber e falar, olha, se tem na escola uma coordenação, um psicólogo, fala, olha, eu percebi o aluno tal assim. Isso e está sendo recorrente. E está impactando na aula. Mas ele não vai fazer isso. Então ele tem que ter essa postura também de ser um professor gestor. Outro ponto importante aqui, ó. Gestão da aprendizagem. Olha, corrigi as minhas provas, sinto lhe informar, dona Michele, tá aqui a minha turma, ó. Não foram bem não, tá? Se vira com as mães que chegam por aí. Ele joga no colo da coordenadora o desempenho que é dele. É dele o desempenho. Como é que eu comecei a ganhar professor pro meu lado? Porque os semideuses e os deuses não gostam de pedagogo. Verdade? Lá vem o cara querer me atrapalhar a vida. Mas como eu adoro a matemática e estatística, tudo que eles faziam lá eu quantificava. Gráfico, né? Você quer o quê? De pizza? Tó. Você quer de barra? Tó. Quer de linha? Tó. Todos os gráficos. Pessoal, vamos conversar um pouquinho? Como está a tua aula? Tá ótima, tá excelente. Pessoal, vamos mexer um pouco na minha aula. Ai, não dá, não sei. Mas nem isso aqui te ajudaria a mexer na aula. Olha como estão os resultados. Tá muito baixo. Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma sugestão de aula? Assim, assim, assim. Depois você me conta se mudou o resultado. Tá bom? Vamos ver ao longo do processo. Melhorar o desempenho do menino. Escola com laboratório, escola com... Não importa. É mudar o tipo de aula. Então é pelo resultado. Então conta números, tem argumento, professor? 39 alunos na tua sala, 35 está abaixo. Ele fala o que em casa, quando o pai questiona? Pai, a pessoa falou que todo mundo ficou com 2, liga não. A classe inteira está com 2. Eu, como pai, eu vou em cima de você como coordenador, eu falo, minha amiga, 35 alunos com nota abaixo e o meu filho é o problema? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Até pode ser meu filho, mas vamos rever o processo? Mostra dados, gráficos, né? E a partir daí eu vou na formação do professor. Como é que é a tua aula? Eu cansei de assistir aula, é lógico, sempre com a permissão do professor. Sentava, assistia, e ao final da aula, o pessoal bateu um papinho, vamos tomar um cafezinho? Olha, eu percebi isso está muito bacana, isso aqui, cara, não tá legal não. Dá uma mexidinha, dá uma mudadinha. E você faz o quê? Formar com ele. E você ganha campo com o professor. Você não é só um pedagogo sonhador e romântico. Você põe o pé no chão, dá dados, números. Meu, isso aqui é o seu trabalho, né? O meu não, ó, tá ruim. O que eu faço com isso aqui agora? Me ajuda. Eu não vou atender aquela mãe que vem à tarde, não, a dona Onça vem aqui à tarde. Você vai comigo, filho. Vamos lá. Aqui, ó, gestão da aprendizagem. Eles precisam aprender a olhar o todo. Né? Não é olhar só o Arthurzinho que vai bem. É olhar a Vanusa, a Raquel, o fulano de tal. Não é? Todos. Ele precisa ter esse olhar. Um sexto lugar aqui, ó. Gestão de recursos. Né? Ah, mas a minha escola não tem data show. Mas quem disse que quem disse que precisa disso? Folha em branco é um recurso, lousa é um recurso, trabalhar em roda é um recurso. Tudo é recurso. Música é recurso. Tem celular? Põe a música lá, recurso. Esses dias eu peguei o meu pessoal lá para trabalhar com eles e trabalhei com eles uma aula de literatura. E mostrar que tem como trabalhar nos dias de hoje, trabalhar classes literárias, trabalhar com eles período de geografia e de história, trabalhar a música e trabalhar... Então vamos ver. Não é preciso trabalhar? Total. Agora é assim, eu trouxe Caetano Veloso. Quem tem uma música que casa com o nosso período, que retrata o nosso período? Alunos, próxima aula me tragam músicas. Eles vão trazer. Me tragam imagens. Vamos quantificar? Ó, você pega a região tal, região tal, região tal. Me tragam dados, números. Ele vai trazer números. Mas o professor precisa se desdobrar para isso. Ele precisa sair do quadradinho. Mas tem medo. Porque ele não sabe fazer às vezes. Aí entra nosso papel de formação. Vamos mudar a tua aula? Vamos dar uma aula dobradinha? Literatura com geografia juntos? Vamos fazer uma mesa redonda, um fórum? Vamos discutir juntos? Põe lá. Enem é isso, gente. Enem é isso. É uma prova extensa, cansativa, de muita leitura e de interpretação. Se eu não treinar meu menino da educação infantil, eu não posso culpar o ensino médio. Posso? O cara não sabe escrever redação, mas começou quando? No primeiro do ensino médio. Aí é só Deus, filho. Ora bastante, faz jejum e oração. Não entra. E quer medicina infeliz. Não passa, tadinho. Não é? Aí então nós temos uma grande responsabilidade com os alunos. O pai confia. Tá lá.
Estou dando meu filho para você cuidar. Olha só que loucura. Professor, o meu filho está na tua mão. Você é o gestor da vida dele. O encantamento ou o desencantamento é você que vai causar. É resultado. Não é? Não é que nem uma cirurgia, né? Como você quer o corte, não é isso? Né? Você dá uma sentença. Você, ao longo do processo, você pode encantar ou desencantar o menino. Como é que eu faço isso? É a minha aula. E a aula, gente, eu me divirto dando aula. Eu amo sala de aula. Porque você vê no olhinho do aluno, ele sonhando, ensino médio, eu quero a medicina, eu quero a engenharia, eu quero direito, eu quero arte, não importa o que ele quer. O encantamento no olhinho do cara. O professor tem que fazer isso. Gestão da aprendizagem. E o último, que é fundamental, formação continuada. Se o cara não se formar, gente, as aulas continuam sendo, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Não vai ter mudança. Não é isso? Há concordância ou não? Não sei. Concordam que é isso mesmo? É isso. Eles vão continuar falando mal da escola, não tendo tempo, não planejando, não gestando a aprendizagem. Isso aqui é deles. Então, quando eu contato o professor, eu falo, meu amigo, isso aqui é o seu papel. É pegar ou largar. Eu tenho fila de espera para entrar aqui dentro do colégio. Quer ficar com a gente? Não quer, filho? Dá tranquilo. Vai de boa. Vai ter alguma escola que vai querer você. Eu não quero você. É só pegar um case. Pega um case. Aula teste tem que ter currículo, mas tem que ter case. Como é que o cara te resolve problemas no dia a dia? Pega um case e fala, olha, eu tenho esse case aqui, como é que você defende esse case? E põe numa entrevista. Eu faria assim, assim, assim. O cara é só teórico. O cara, eu faço assim porque aconteceu assim. O cara está lendo, tem contexto. O cara tá aberto. Ele não é míope no processo dele. Traz um case. Então, crie fases de contratação para pegar o cara que é gestor. Essa visão ela é importante. Põe situação de problema. Como é que você resolve na escola? Tem X aula, tem X tempo, X eventos. Ah, não dá não. Fala, coordenador, aumentar minhas aulas. Tem que aumentar minha aula. É pouca aula demais. Situação, problemas. Um sistema... Não. Case é situações do dia a dia. Um problema, um caso para analisar. Estudo de caso. Traz data pro cara. Eu falo assim hoje, quando eu pegar o assessor, né? Eu pego lá e dou pro cara os cases. Resolve para mim isso aqui, eu já falo com você, tem 10 minutos. Leia e monte uma estratégia, tá bom? Já você vai mostrar para a banca, não é para mim não. Tem uma banca que vai te avaliar. Convencer a banca, ok. Se não convencer, não, ok, querido. Se é muito teórico, eu não quero. É prático, legal. Tem exemplos, é legal. Né? Então você vai construindo aquilo que você quer para o seu dia a dia enquanto um profissional lá na área. Tá bom? Então aqui, ó. Se o cara não for aqueles 7 passos, quando eu olhar isso aqui para ele, então, eu falo, o que isso aqui é? Veio de onde isso? Aí eu pergunto, os seus meninos já leram a BNCC? Já, né? Pegaram, entenderam qual é a estrutura, sem falar se ela é boa ou não é boa. Não estou nessa questão, não. Olhou o documento, né? Agora não é mais o que discutir. Ele é inquestionável, não é isso? Ele existe. E pensar assim, professor, como é que eu trabalho competência de conhecimento na tua aula? Como é que eu trabalho o pensamento científico? Ah, não, dou minha aula. Não. Pensamento científico, crítico e criativo. Por que eu falo isso, gente? Fala não para adolescente. Hoje desce mais. 5º ano. Não é isso? Fala não. Por quê? É por quê? Não, por quê? E se fizer assim? Eles trocam com vocês, não trocam? É isso. Como é que eu trabalho? Repertório cultural. Se o cara não vai ao cinema, não vai ao teatro, não lê um livro, não faz um curso, ele não tem o que oferecer. Ninguém dá o que não tem para oferecer. Ninguém dá. Ele vai dar um conhecimento frio, cru, estático. Eu quero algo mais. Comunicação. Não é o que ele fala. É o que o aluno ouve e o que o aluno propaga. Ele faz bem isso aqui? Cultura digital. Ele tem aulas diferenciadas? Aula invertida? Manda assistir um vídeo. Até alguns trechos. Não é passar filme, não. Trechos de filme, de vídeo. Relação vídeo com aula, relação reportagem, ele faz isso ou não? Trabalho, projeto de vida, BNCC, onde eu aplico isso na minha vida? Onde eu vou usar isso daqui? Onde está isso aqui? Isso é importante. Argumentação, é o que eu falo para minha filha, se você me convencer, você ganha, se não, não. Argumentos, coisa concreta. Não me venha com a pai, não. A pai não resolve comigo, não, filha, vamos lá. Né? Autoconhecimento e autocuidado. Empatia e cooperação. Eles colocam-se no lugar do diretor, traz um problema e fala assim, você faria como diretora? Como você resolver esse problema aqui?
Põe no lugar. Eu não sei resolver o seu problema. Como é que você faria? Eu quero entender, professor. Essas notas eu não sei resolver. Como é que o senhor faria, professor? Não tem tempo. Como é que o senhor resolveria, professor? Eu não sei. Me dê soluções. Essa é a sua função. Me dê solução. Certo? E responsabilidade e cidadania. O que eu estou entregando no final do ensino médio? O que eu entrego? Ou qualquer segmento que vocês, né, de repente, alguns vão ter o Fundamental 1, uns... O que eu entrego ao final daquilo que o pai se contratou comigo, combinou comigo, é entrega realmente nas competências? Isso tem que ter noção. E pior, melhor até, cada uma dessas traz milhares de habilidades, não é isso? Ele tem que entender hoje. Então hoje é assim, o conteúdo pela BNCC não é tão importante como a competência e a habilidade. Porque eu posso ensinar a criança a ler por qualquer área. Não tem mais o beabá. Eu ensino a ler por geografia, por história, por tecnologia. Aqui, meu amigo, você gosta disso aqui? Lê esse texto aqui então pra gente. Ou lê essa regra, lê esse jogo. É isso aqui. Não tem mais a cartilha, não tem mais a linha pautada. Ela existe. Eu trabalho com ela. Mas não é pano de fundo mais. Pano de fundo é o meu aluno, é o contexto do meu aluno. Ok? Então vem aqui, ó. Ressignificar. Se não tiver ressignificar no processo, a gente não consegue virar a chave. A gente não vira a chave. Então, quando eu faço esse processo de ressignificar o meu processo, eu começo a fazer o quê? Eu começo, filho, resolver falhas na interação, porque eu parei e pensei, certo? Então, como é que eu resolvo um baixo desempenho, uma falha na comunicação, uma falha de interesse de aluno, uma evasão, né? Perdi meu 5º ano. Não é culpa da gestão só, tem todo um processo. Ou de repente o meu preço não está adequado, a minha escola não está atendendo, o meu processo de atendimento não está legal. Mas assim, professor, nós todos fazemos parte do processo. Como que é a aula? Como que é o atendimento do porteiro? Então tudo isso está no processo de reter aluno, não. Mas o professor é a primeira pessoa que vende. Verificar o que é possível antecipar. Vou dar uma aula hoje, aquele 6º ano está com baixo desempenho, o que eu faço com eles? Ou 9º ano, estão desmotivados. Para a aula um pouquinho, faz uma aula diferente, para o conteúdo, combine a coordenação. Olha, vou parar o conteúdo, vou trabalhar o tema com os meninos. Entre com algo diferente, motivador, inovador com o aluno. Eu cansei de roubar a aula dos professores que eles ficavam bravos comigo, para bater papo com o aluno de carreira, né? Até no 6º ano, você quer ser o que quando crescer? Eles falam um monte, pelos cotovelos, 6º ano. Adoram falar. E aqui, por último, esse passo aqui é fazer o quê? Agir diante do inesperado. Não é falar assim, chama a coordenadora. Não. Você é o gestor da sala de aula. Não é isso? Então, quando vinha com o aluno para mim, eu voltava para a sala. O aluno é teu, querido. Resolve, depois você fala comigo. Eu não resolvo o teu problema. É lá. Manda na coordenação, volta. Cansei de combinar com eles. Então não tinha mais aluno na minha sala, tinha solução e problemas. Aí sim eu acho legal. Porque se eu abro para colocar o aluno para fora, pego o aluno malandro, não é isso? E eu, como professor, perdi toda a minha autonomia. Acabou ali. Acabou. Então, me traga no final, a gente resolve no final o processo. É isso. Ok? Então vem aqui, ó, para a gente finalizar o nosso tempo, até extrapolou já. Professor do século XXI tem que ser o quê? Professor contextualizador. Mente globalizada, um conteúdo diversificado. Faça um teste. Professor, dê sua aula hoje por esse texto aqui, ó. Ele falou, o quê? É por esse texto que eu dou aula hoje. Pega um tema gerador. Dá aquele dia do mundo. A matemática, eu quero saber desse tema gerador, a geografia, a história, a física, a química, a filosofia, o que tiver hoje. Esse é o tema gerador. Eu quero que a escola saia falando esse tema aqui hoje. Que a escola respire esse tema aqui hoje. Mas cada um com a sua visão. Importante isso. Aqui, outra coisa. Mediação, trabalho coletivo para a construção do conhecimento. Mediador, não é professor. Mediação entre os alunos. Entre as dificuldades. Entre o processo. Entre o que aprende. É isso. Não quero professor, quero mediador. Entendeu? Esse é o processo. E aqui, aperfeiçoar os processos de aprendizagem. Quando eu olho o processo de avaliação, desempenho, eu volto para o processo de aprendizagem. Como que é a minha avaliação? Ela fala com o dia a dia? Como é a minha aula? É contextualizada? É a aula que nem falou o professor aqui. A aula é para você ou para o teu aluno? Não é? O filme é bacana para você ou para o teu aluno? Deixa ele escolher os filmes, os temas, os textos. Deixa ele criar o processo. Você não vai perder o seu poder de professor. Mas você vai dar o conteúdo e vai trazer significado, que é aqui a fala do nosso amigo Cleverson Ausubel. Trazer significado para a sala de aula.
É esse que é o processo. E se eu olhar para isso aqui tudo, nós temos aqui as 10 competências. Então eles precisam, gente, ler a BNCC, comer a BNCC, entender o que é a BNCC, cada um no seu compartimento. O que é global, nós podemos fazer como coordenadores, dar o contexto, o pano de fundo, né? O que é? Agora sim, o que é hoje os direitos de aprendizagem da criança? Está lá, educação infantil, você aprende. Quais são as competências do Fundamental 1? Está ali, ensino Fundamental 2, médio. Não tem mais conteúdo. E tem que ter esse olhar. Dá para os caras e traz para uma reunião. Nossa reunião pedagógica hoje, o professor Cleber vai apresentar a disciplina dele para a gente entender o contexto. Na próxima reunião, a educação infantil vai falar dos eixos de aprendizagem. E você também vai ouvir. Vai ter todo o contexto. Então todo mundo respira tudo. Monte estações para os professores, monte grupos de discussão. E depois tem que ter oficina no final. Produto apresentado. Senão eles ficam no cacuá e não resolve nada. É por um cara de educação infantil, Fundo 1, 2 e médio. Ah, mas eu gosto tanto dela, separa hoje. Hoje você está no grupo A, você está no grupo B. Bom trabalho. Aí vai criar o quê? Uma cultura de ter uma troca maior. Né? Poxa, eu nunca falei para o professor, eu tinha uma impressão dele que, poxa, o cara é bom, o cara é inteligente, tem coisa para acrescentar. Tem que criar a troca. Eu montava as reuniões e eu via assim, educação infantil, Fundo 1, 2 e médio. Pode parar. Você, aqui. Torcem a cara mesmo, não liga não. Depois estão se amando. Troca até receita de bolo lá. Educação infantil, você vai fazer bolinho de arroz no cara de geografia do ensino médio. É isso. Cria uma cultura diferente da escola. Quem cria isso? Gestores. Nós. Ok? Vamos acabar? Criar para o aluno, né? Não tem mais Barça, né, gente? Pelo amor de Deus, já foi Barça, né? Eu adorava Barça, Monteiro Lobato, dicionário. Mas nós temos que usar proprietários aqui, ó. Professor, aqui, ó. Ele tem que saber qual link indicar para o aluno, onde buscar. Ele tem que saber. Mas se ele não fez o plano de aula, eu indico o quê? Então ele tem que saber onde indicar. E o professor tem sempre, sim, um leque de links aí de filmes. Tem ou não tem, professor? Eles têm várias coisas para oferecer para o aluno, ok? Então, nós queremos profissionais que tenham ética, que respeitem a instituição, respeite o aluno, respeite o compromisso que tem com a instituição, tem uma postura única. Se eu estou aqui de manhã no colégio A, à tarde eu estou no B, não é comparar, é lá, a coordenadora é um amor, eu posso fazer tudo. Lá, é lá, aqui, aqui. Ética, postura. Aqui vem didática, variação pedagógica, metodológica, isso faz toda a diferença na sala de aula. E a diversidade. Diversidade. E não mais, e interesse para fechar aqui, ó. Posso tirar? Não. Aqui, ó. Quem pode, né? Não é fácil ser professor, é uma tarefa bastante árdua no cenário político, social e econômico dos dias de hoje, não é? É árduo, mas é algo tanto quanto navegar numa onda de 10 metros de altura. É desafiador, não é para qualquer um. Você surfa? 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 Quem é que gosta de aventura? Eu não pulo nem de paraquedas. Gosta? Que beleza. Nem na sacada eu chego, às vezes. Não gosto desse desafio, mas amo uma sala de aula. Então eu sou louco pro cara e o cara é louco para mim, certo? Então é uma tarefa difícil. Não, você não está brincando da aula. É nobre, é fundamental. Tem uma coisa que você colocou ali, profissional professor. Eu acho que o que está faltando muito para a gente, eu vou falar sobre professor, é o professor ter na mente que ele é um profissional. Isso. Não é um vínculo, não é Da aula. Não é dar aula, da aula, né, gente? Além da aula, você faz o quê, professor? Né? Ser professor e estar professor. Isso mesmo. Aí vem aqui, ó. É ser a cada dia diferente. Você tem que surpreender o seu aluno diferente e buscar ser, né, algo melhor ou buscar melhorar o processo. Ele tem que pensar nisso. Perfeito? Aí, opa, deixa eu voltar. Me desculpe, menino. Desculpe. Tenho que tirar a foto. Pode voltar. Aí. E aqui, vamos lá? E aqui que interessante, ó. Vamos pensar aqui, reler a frase. Precisamos de professores e gestores de sala de aula, certo? Vamos aqui, ó. Cada vez mais precisamos menos de cara que se vire a dar aula. Eu preciso do quê, gente? Alguém no cenário, mobilizado, que entenda a parte social, econômica. Quem é o professor hoje? Quando eu comecei a dar aula lá em Instantes de Bolinha, eu era um professor. Hoje, se eu chegar com aquele mesmo modelo, eu sou engolido pelos alunos. Desde a educação infantil.
Não importa, qualquer aluno hoje é diferente, ok? Assumir o processo, ele tem que assumir o processo de formação, em todo o processo dele, e ser o quê? O mediador do processo do cotidiano. Ou ele assume, ou ele some. E o cara que não entrar nessa, ele vai assumir. Porque o pai é exigente, o aluno é exigente, o aluno compara. Ele compara e vai saber onde? Lá na direção. Gente, eu tinha aluno que falava assim, olha, Ronaldo, o professor de química me fala um bom dia tão cansativo, aquela aula é assim, assado. Deixa que eu vou assistir a aula dele. Então eu vou brincar, a pessoa fala bom dia, ele, bom dia. Não, ela fala um bom dia com emoção. Bom dia, com mais emoção, bom dia. Pelo amor de Deus, professor, quando ele tem emoção na tua vida, fala um bom dia pro teu aluno. Chega no teu aluno diferente. Ah, que eu não consigo. Ah, então vai fazer qualquer outra coisa, dá aula não. Ai, você... Porque como é que eu pego 7 aulas, das 7 até quase 2 horas da tarde, com um professor desse, eu mato meu aluno. Você gostaria de ficar numa aula dessa? Gente, olha aqui, hoje nós vamos aprender aqui os sinais, os cobres, os alumínios, os aços. Ah, desculpa. Ah, plantar batata, meu querido, aqui não dá não. Tem que ser o cara. O menino. Né? Vou fazer uma cirurgia, olha, eu faço. Não deu muito certo, talvez não, tá? Talvez com um pouco torto. Você faz com o cara? Né? Quero fazer aqui um botox, olha, vai ficar mais ou menos. Você quer fazer com o cara? Né? É isso, gente, nós temos que ter essa noção. Se coloque no lugar do aluno, se coloque no lugar da família, né? E perceba se a sua aula é top ou é down. Se for down, repense. E se for muito down, manda o cara embora. Certo? Tem gente... Vai rezar, vai orar, vai jejuar, né? Põe no gancho, chicoteia, joga pra Deus. É isso, né? Eu dava muita lambada nos professores, mesmo assim. Mas olha, eu gosto demais do professor. Mas se não tem a rédea curta, não rola. Não tem amizade, não tem. Aqui você é meu professor. Eu quero opcional. Essa é a diferença fundamental entre redes pública e privada, porque eu tenho professores muito bons dentro de uma rede pública, mas eu tenho aqueles que estão professores que são os que apenas dão e são os deuses do Olimpo. Isso. O aluno que se... É isso mesmo. E esse é muito sério, né? Então acho que a formação, eu sou assim, bem linhador, mas eu sou muito próximo do professor, sabe? Eu entendo, não é fácil ser professor. Às vezes dá aula em 2, 3 escolas, sabe? Às vezes a gente também atende interior, o cara dá aula em Patinga, dá aula em Manhuaçu, viaja 5 km aqui, você senta ali, vou fazer uma selfie com vocês, tá? Adoro selfie. E eu entendo a vida dele, não é fácil dar aula manhã, tarde e noite. Mas assim, nós também temos um médico que trabalha manhã, tarde e noite, né? Nós temos também um advogado que advoga a causa, nós temos cozinheiro que cozinha o dia inteiro. Não é isso? E ela não pode fazer o meu prato igual todo dia, tem que encantar no prato dela. Eu tenho que ficar aqui limpo o dia inteiro no chão. Para o professor, é igual, meu amigo. Quando você compara ele, fala, não, é igual. Você é igual o cara que limpa, você é igual o cara que cozinha, igual o cara que abre o portão. Você é igual. Tem umas funções diferentes, né? Mas é igual. É tão cansativo quanto. O seu não é melhor. Então desce do Olimpo, querido. Vamos pra terra.